Fala supernautas, aqui é o Super Malva, vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal que não tá inscrito, dá aquele joinha, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer, fica fortão com cara de super-herói. Então se inscreve lá, dá aquela curtida e vem com o Super Malva. Vamos aí para a quarta videoaula sobre culturas escolares, culturas da infância e culturas familiares, as socializações e a escolarização no entretecer dessas culturas, tá bom? Então entretecer, como a gente fala aí, né, sempre, entretecer, gente, no sentido dessas culturas é entrelaçar as culturas, a cultura que ela aprende em casa com a família, a cultura que ela aprende na escola e a formação da sua própria cultura ali, de acordo com o pensamento da criança, tá bom? Então a gente vai dar sequência aqui na página 18, que foi onde a gente parou aí na última aula. E o nosso enunciado dessa aula é: não renunciar ao pensamento e à ação. Nada é tão velho que não possa ser inventado. Desde as escolas missionárias, a educação brasileira foi destinada a civilizar a população, isto é, a ensiná-la a negar-se como índio, como negro, como mulher, como criança, para tornar-se outro. A continuidade da existência da escola somente será viável se ela conseguir incorporar a ideia de ser um espaço de aceitação e afirmação das diferenças, mas ao mesmo tempo de criação de novas formas de convívio comum. A reflexão no campo da alteridade estimula o gosto pelo pensamento, pelo conhecimento e ensina a intervir no mundo através da política, da justiça, sensibilidade e argumentação. Então aqui fala, pessoal, que desde o princípio aí da educação no Brasil, a educação brasileira sempre teve aquela situação assim de tirar, ela invade um local, ela tira ela negligencia, despreza qualquer tipo de cultura que esteja ali e tenta implantar a dela, tá? Vou dar aqui 4 indicações aqui para vocês, logo de cara, que é o desenho Pocahontas da Disney, o desenho Carros da Disney e o desenho, o filme Avatar, do James Cameron, lá de 2009. Esse novo Avatar não, isso aí não tem, só para ganhar dinheiro. Mas o primeiro Avatar, e também vou fazer a indicação mais uma vez, pela milésima vez aí da série When Calls the Heart, a série canadense lá. Então assim, por que Pocahontas? Gente, vocês vão fazer um pouco de assimilação aí com o próprio país nosso, né? Com o próprio Brasil aí, né? E você vai pegar, por exemplo, Pocahontas, né? Tem aquela questão, os desbravadores chegam lá, né? E tentam extrair ouro da terra e tenta civilizar os índios ou tirar eles da terra ali, nem que tenha que usar arma de fogo ali, o poder de fogo. E ali o grande explorador do desenho, que é o John Smith, acaba conhecendo a indiazinha Pocahontas e tenta interagir com ela, tenta mostrar que eles querem levar o progresso, e ali ela vai mostrando para ele que eles não precisavam de progresso nenhum, que eles viviam muito melhor do que o próprio dito homem branco ali, né? Isso remete também aí ao Avatar, que eu indiquei para vocês também, que o pessoal ali foi para um planeta fictício chamado Pandora, onde tinha lá um minério, acredito que seja fictício também, chamado Nubitânio, que era um minério muito rico, que poderia fazer muitas coisas. Porém, tinha algo muito maior, tinha um grupo de cientistas que estava ali para interagir com a tribo dos Navis, né, que era um povo que vivia naquele planeta, para tentar ali negociar, como se fosse o John Smith da Pocahontas também, né, para tentar negociar ali uma divisão de terras, aquelas coisas assim. E aí, quando o grupo de cientistas foi perceber, conhecendo aquele povo, mais importante do que aquele minério, que eles iam ter que cavar toda a terra, derrubar a árvore ali para extrair o minério, mais importante do que aquilo, era uma rede de ligação que tinha na floresta ali, uma coisa meio Wi-Fi, assim. Então era um planeta bem mais evoluído do que o planeta Terra, e eles tinham muito mais a contribuir aí, mas claro, né, os caras não quiseram saber e entrar em guerra ali. A série When Calls the Heart, que eu já cansei aí de indicar nas minhas videoaulas, fala da professora, filha de um político rico, que ela decide expandir o seu currículo escolar, vai para uma cidade de mineradores, uma cidade pequenininha, porém ela chega ali tentando implantar ali os seus conhecimentos, e quando não, ela percebe logo no comecinho, ela percebe que ela não tinha nada para oferecer para aquele povo e que ela tinha muito a aprender com eles, porque era um povo sofrido, que já não tinha praticamente nada ali e que tinha que ajudar uns aos outros para poder se manter vivo. E ela percebeu que a força da vida estava muito além de conhecimentos de livros, não que não seja importante, pelo amor de Deus, né? Mas assim, que tinha também aquela experiência de vida, aquela ligação de cultura, de ser humano, e remete também isso aí ao desenho Carros, que eu tô dando o mesmo exemplo, que o carrinho lá de corrida se perdeu, era um carrinho que ganhava todas as corridas, ele era arrogante, ele não tinha experiência de vida, e quando ele foi parar numa cidadezinha abandonada, onde já não tinha mais turistas por conta de uma rodovia nova que tinha feito lá, e aqueles carrinhos simbolizando pessoas tinham que se ajudar para que não morressem, né, por assim dizer, porque a cidade estava abandonada, eles tinham que um dar força ao outro ali, beleza?
Então, assim, essas indicações que eu fiz é para mostrar, assim, cada vez aí que os colonizadores chegaram aqui no Brasil e o índio não tinha nada a apresentar, né? A gente é que tinha que contribuir com eles não tinham nada para contribuir. Gente, olha só, por exemplo, esse hábito que nós temos de tomar banhos diários, né? Às vezes até mais de 1, 2, 3 banhos aí quando tá calor por dia, isso aí nós herdamos dos índios, dos indígenas. Por quê? Porque você pega, por exemplo, os colonizadores portugueses, holandeses, espanhóis, franceses, eles não tinham o hábito assim de tomar banho. O pessoal apelava ali para fragrâncias, perfumes, né? E os índios, eles tinham esse hábito do índio, pessoal, porque na época era chamado índio, tá? Não é desfazendo, pelo amor de Deus. Hoje querem ser, se consideram aí cultura indígena, tá? Povo indígena, tá? Então, assim, eles tinham aquela coisa mesmo cultural. As religiões, as crenças, os valores. Os indígenas sempre tiveram aí o domínio da caça, da pesca, construíam suas próprias moradias. Gente, tinha um domínio medicinal aí através das ervas, conhecia os venenos, conhecia tudo. Eles tinham muito mais a passar para os colonizadores do que aprender. Mas os caras não queriam saber, vamos catequizar, colonizar e qualquer coisa azar em cima desse povo aí que é tudo selvagem, né? Então eles precisam se tornar pessoas civilizadas, que aconteceu mais ou menos lá no desenho da Pocahontas. Então, assim, você vê o quanto que isso também é prejudicial no contexto escolar. Quando o professor ele muda de escola, mas já estou 20 anos aqui trabalhando nessa rede, tá bom, só que você chegou numa escola nova, numa comunidade nova, com uma linguagem nova, com uma vivência nova. Vou dar exemplos discrepantes aqui de você dar uma aula no centro da cidade ou na periferia da cidade. Porém, dentro da periferia, uma escola que fica a 4, 5 ruas da outra, já tem culturas diferentes. Mas assim, você dá aula na região central, né, onde todo mundo ali chegou, tomou o seu cafezinho de manhã, tem um poder aquisitivo um pouco melhor, tomou o seu cafezinho da manhã, mexeu ali na internet, fez um monte de coisa ali, foi pra escola, tá bem, tá indo, maravilha, asfaltinho liso. Você vai para uma periferia, onde muitas vezes a criança acordou, não tinha um alimento, como ele vai ser servido o café ali no comecinho da aula, o pai deixa para ele tomar o cafezinho na escola, amassou barro para chegar, choveu, foi dificuldade para chegar na escola, chegou molhado, às vezes enrolado até num pedaço de saco ali, para poder chegar com segurança na escola, para poder ter a aula, para poder ter o aprendizado. Então são contextos diferentes. Então o professor, por exemplo, como lá no In Cause the Hurt, não pode chegar lá e vai ser assim, assim, assim. Não, conheça primeiro o contexto escolar, conheça primeiro aquela comunidade, o público que você vai trabalhar, para você ver o que você pode pedir, porque não é nem exigir, o que você pode requerer deles, o que você pode contribuir com eles. Porque muitas vezes você acha que você leva ali uma quantidade de conteúdo, de um currículo pronto, de uma coisa que para eles não faz sentido. Então primeiro você aprende sobre eles e vê com o que você pode contribuir. E não chegar com uma bagagem achando que vai transformar o mundo deles sem conhecer a sua realidade, tá bom? Então isso também é prejudicial. Todo esse contexto histórico que eu passei para vocês dos colonizadores, tal, da série, é você chegar achando que você sabe alguma coisa. Quando você chega num local, você chega e observa o grupo para depois achar que pode contribuir com algo, tá bom? Estamos cotidianamente referindo à importância de se compreender a diversidade, mas continuamos operando em uma escola que tem um currículo único, desatualizado, empobrecido, fragmentado, onde as práticas pedagógicas remetem a seculares tradições. As crianças não são as mesmas, os conhecimentos também não. E o mundo? Bem, o mundo mudou. Olha, parece até o Senhor dos Anéis aqui, ó. O meio é a mensagem, já afirmava Marshall McLuhan em um título de livro da década de 60. Não é possível separar a cultura escolar como mensagem dos meios para democratizá-la. Tá? Então, assim, quando você fala assim, da cultura escolar, então você, como eu acabei de explicar, você não pode chegar, a criança chega ali com toda uma vivência, uma experiência, né? Olha, aquele córrego que tem ali no fundo da escola, ele transbordou essa noite, entrou água em muitas casas, as crianças estão comentando sobre aquilo, elas estão preocupadas, olha, lá na minha casa a gente perdeu os alimentos, na minha casa a gente perdeu o colchão que a gente dormia, e na minha casa chega dentro da escola, o professor manda todo mundo ficar quieto e quer passar português e matemática. Não, faça uma roda de conversa. Aí você vai ouvir as tragédias que aconteceu em algumas famílias. A partir dali, você vai trabalhar. Sabe, começar a tua aula a partir dali. A criança, ela sente que a escola está preocupada com a vida dela, com a vivência dela. A partir dali você consegue até
trabalhar o seu conteúdo programático. Mas primeiro, aprenda, veja como está a sua criança, o emocional dela naquele dia, para poder começar a trabalhar com ela. Não é chegar e mandar todo mundo ficar quieto e dar uma folha ali para a criança preencher uma atividade, tá bom? A escola tá aqui, ó, o meio é a mensagem. Então, assim, o meio como a criança chega naquela escola, assim, como está o condicionamento dela naquele dia, é a partir daquilo ali que você vai trabalhar. Aquilo ali se transforma na mensagem a ser trabalhada na escola, naquele dia. Ó, tá vendo? Não é possível separar a cultura escolar como mensagem dos meios para democratizá-la. Você tem que estar sempre interligado ali com a realidade da comunidade escolar. É preciso incorporar na escola possibilidades de realizar educação através de práticas diferenciadas de outras formas de socialização, não apenas as colonizadoras. Colonizador, pessoal, é aquilo que eu falo. O professor chega lá e tentar passar o que ele sabe sem querer conhecer o seu grupo antes. Para garantir o caráter da universalização da escolarização das crianças, é preciso defender a interlocução com a diversidade social e cultural das crianças e adultos, das culturas familiares e suas formas de socialização, culturas consideradas legítimas e ilegítimas também, promovidas pela escola. Uma escola de qualidade somente pode ser construída na tensão entre os conhecimentos universais, construídos socialmente compartilhados e as singularidades. Aqui fala bastante, gente, sobre, por exemplo, a roda de conversa. Sempre no início da aula é legal ter uma roda de conversa, deixar as crianças expor suas opiniões, suas experiências, seus convívios, e a partir dali você trabalhar. Porque senão às vezes você fala assim, vamos trabalhar hoje, vou dar um exemplo, a Páscoa. Tá bom. Só que a criança, por exemplo, ela pertence a uma religião que não tem o feriado da Páscoa, né? Porque a religião ela segue outra linha, ela tem outro tipo de Messias, outro tipo de líder espiritual. Então você vai trabalhar assim, vai trabalhar a Páscoa em si, trabalhar assim, olha, quando nós temos ali um guia espiritual, o Papai do Céu, o nosso anjo da guarda, né? E tenta colocar ali nomenclaturas onde todas as crianças consigam se sentir inseridas, né? Fazer parte daquilo. E aí você vai falar mais ou menos algo que todas as crenças ali possam defender, praticar o bem, fazer aquilo que é certo, mesmo que seja mais difícil, e não simplesmente trabalhar ali, olha, a Páscoa, né, aconteceu assim, Jesus assim, não que, pelo amor de Deus, estou desmerecendo não, mas estou dizendo assim, e aquela criança que não é cristã? Então você tem que procurar trabalhar para abranger a todos ali, tá bom? Então, por isso que é importante uma roda de conversa, conhecer, porque às vezes uma criança fala muito da Páscoa, coelhinho, eu vou ganhar chocolate, minha mãe falou que Jesus ressuscitou na Páscoa, aquela coisa, e a outra, ela não está entendendo nada, porque ela vem de uma cultura que não faz parte do cristianismo, então ela não entende aquele feriado cristão. Então você precisa adequar de um modo que todos se sintam ali englobados, né? Se sintam fazendo parte daquilo, tá? Senão feriado, porque assim, a escola trabalha no sentido cultural, tá? Então você vai trabalhar o quê? A vitória de um líder espiritual sobre aqueles que quiseram derrotá-lo, ponto. Né? O cristão ele entende que foi a ressurreição de Cristo, porém aquele que não é um cristão, ele também vai tentar adequar de acordo com aquilo que ele acredita, né? A vitória do meu líder espiritual, do meu guia espiritual sobre aqueles que tentaram derrotá-lo, tá? Isso é só um exemplo que eu estou dando, né? Porque assim muitas vezes a gente trabalha coisas que estão numa cultura tão explícita. Por exemplo, hoje nós estamos com essa revolução aí de migrantes aí no país, e você chega aqui e fica trabalhando a cultura brasileira, cara. Deixa ele expor um pouquinho da cultura dele também, para nós trabalharmos ali de modo que ele se sinta parte do grupo, tá? Senão vira a mesma coisa lá da escola antiga, gente. Você tem que aprender, você está aqui no meu país, você tem que aprender sobre a minha cultura. Não, gente, veio para cá, poxa, vamos aprender um pouquinho sobre a cultura dele também, tá? Ver o que ele pode aí contribuir com o enriquecimento da nossa cultura, tá bom? Compreender a diversidade cultural no contexto particular em que foi elaborada sem qualquer determinação universal pode ser uma proposta redutora que defende uma visão cultural imóvel e pouco miscigenada. Existem diferentes culturas na sociedade, mas elas também estão em permanente movimento, interinfluência e reconstrução. As culturas infantis de hoje não são iguais às culturas infantis de ontem. Elas se manifestam e se estruturam num outro tempo e espaço, com outro formato e conteúdo. Gente, isso aqui remete o quê? Por exemplo, hoje, as crianças de hoje estão muito ligadas nessa cultura digital. Só que às vezes, e a criança de antigamente nem tinha esse tipo de coisa na época, então por isso
Tinha aquela cultura de brincar na rua, tem muitos jogos de tabuleiro, brincar de brincadeiras de contato, como pega-pega, mãe da rua, esconde-esconde, ajuda-ajuda e tantas brincadeiras maravilhosas, né? E hoje as crianças estão muito voltadas para essa questão da cultura digital. Mas tem uma coisa aí que a gente tem que pensar. A criança de hoje não sabe viver. O que é apresentado a elas? O mundo hoje só apresenta isso. Canais de YouTube, jogos interativos, online, os pais, a própria família, gente, chega ali, cada um num aparelho ali, ó. Ninguém conversa, ninguém senta. Muitas vezes eu falo para minhas famílias, gente, joga um joguinho de tabuleiro com a criança de vez em quando, joga um joguinho da memória. Ah, professor, não tô falando meus pais, tá? Tô falando num contexto geral. Ah, não tenho tempo para isso. Ah, não tenho paciência para isso. Ah, eu não tenho cabeça para isso. Você fica ali, ó. E você quer que o teu filho brinque? Você quer que o teu filho jogue uma bola? Né? Então, assim, muitas vezes, como outra coisa também, fala, larga esse celular, vai jogar uma bola ali com teu amigo, vai andar de bicicleta. Simples. Criança tá ali, ó, sentadinha com um aparelho, não fala nada. Pega uma bola e começa a bater, começa a chutar a bola. Ele vai começar a olhar. Olha, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, minha tia, meu irmão. Nossa, ele tá chutando uma bola, logo ele perde o interesse pelo aparelho e vai brincar com você. Se você tiver uma bicicleta, pega a bicicleta, eu vou dar uma volta de bicicleta aqui na frente de casa. Você começou a andar de bicicleta, o teu filho olha, ele larga aquele aparelho e vai andar de bicicleta com você. Pelo exemplo, ele vai seguir aquilo que o papai segue, que a mamãe segue. Não adianta você querer que o teu filho largue um aparelho e vai brincar se você não brinca com ele, se você não mostra para ele. O papai joga uma bola com os amigos no final de semana. O filho vai crescer com aquela necessidade de praticar um esporte. Olha, minha mamãe se reúne com as amigas para jogar cartas, para jogar A criança vai crescer com aquela necessidade. Agora, se o pai e a mãe só ficam ali, ó, no aparelho, a criança também. E não é só em casa, na escola, né? Nós temos hoje a cultura digital, que é a 5ª competência da BNCC, porém, a cultura digital ela é uma ferramenta, ela não pode ser transformada, gente, numa arma, né? O pessoal aí pega a cultura digital e tem muitos contextos aí, muitas escolas, instituições que quer fazer disso, gente, um padrão único. Tudo que a criança vai fazer é no computador. Não. Pelo amor de Deus, tem a cultura digital, é importantíssimo, mas você também tem que trabalhar com os padrões aí que dê essa diversidade. Tem escola que nem trabalha com caderno, trabalha tudo no computador, digita tudo no computador, joga na nuvem, faz assim, faz assim. Então, assim, você não pode transformar a cultura digital, gente, num ser magnânimo. Ela tá ali para contribuir, para somar, para acrescentar, mas ela não tá ali para ser um contexto geral ali, né? Determinar a lei do universo, tá bom? Então, muitas vezes a criança de hoje ela está muito digitalizada porque é só isso que é apresentado a ela, tá? Por exemplo, tem crianças que têm um mundo diferente apresentado a elas. Ontem, por exemplo, domingo, eu acabei nem gravando videoaula porque eu fui com a minha filha patinar no Parque do Ibirapuera, aqui na cidade de São Paulo, né? E o Parque do Ibirapuera é um xodó pessoal que eu tenho, eu gosto demais daquele parque. E é um parque que você vê, ele tem uma diversidade cultural tão grande. Ontem eu estava patinando e ali eu via famílias, pessoas até jovens, vestidos como se estivessem num shopping, com roupas elegantes, bonitos, sapatos. A maioria das pessoas com tênis, shorts, bermudas, fazendo ali caminhada, fazendo corrida, outros ali como nós, com patins, skate, bicicleta, outros fazendo um piquenique. Eu faço piquenique ali quando minha esposa vai junto, né? Ontem eu fui só com a minha filha, mas quando a minha esposa vai junto, também a gente faz um piquenique ali na beira do gramado, na beira do lago. Você vê pessoas ali com instrumentos musicais tocando, outras pessoas fazendo artesanato, outras pessoas, gente, pintando um quadro ali, né, na beira de uma paisagem. Você vê uma infinidade cultural ali, de modo de vestir, de se portar, e você vê crianças também ali, e adultos, que se você ficar 1 hora observando ele fica 1 hora mexendo no celular, com um parque gigantesco daquele, com tantas oportunidades que tem. Então cada um tem a sua própria cultura. Tem gente que vai no parque porque ele quer mexer no celular no parque, que ele acha mais tranquilo, mais gostoso. Então, assim, você vê que tem pessoas que têm esse hábito. Tem crianças ali que quer ir direto pro parquinho. Tem crianças que senta e fica mexendo no celular. Então, aquele parque é maravilhoso, faça essa recomendação, quem puder estar visitando o Parque do Ibirapuera. Gente, aquilo ali é o meu Central Park particular, né? Eu amo de paixão aquele parque. Se eu pudesse, eu ia todo final de semana. É que assim, acaba sendo um pouquinho longe de casa, né? Então, não dá para ir sempre. Mas é um parque
TikTok que eu sou completamente apaixonado aí, porque ele permite um senso de liberdade muito grande. E se você observar a diversidade cultural que tem ali dentro, é maravilhoso e todo mundo se respeita. Ninguém anda ali, claro, pode ter um ou outro aí que fica perdendo tempo observando a vida dos outros, mas ninguém fala assim, ai, ó, levanta daí, larga esse celular, olha que parque maravilhoso. Meu, ele quer ficar no celular, deixa ele. Tem outro que fala assim, ô, você não acha que você tá velho pra andar de patins? Não, não acho não. Ando, caio, levanto, o pessoal pergunta, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá com as proteções ali, claro, né? Levanto, continuo patinando. Chega pra minha filha, menina, você não acha que você tá muito assim, porque você tá com fone de ouvido? Tira esse fone de ouvido, escuta o barulho da natureza. Meu, cada um faz o que quer ali. E a diversidade cultural, ela não só existe ali muito grande, como ela é respeitada também, tá? Então, assim, pra vocês verem que tem essa questão. Agora, você falar, a infância de ontem é diferente da de hoje? Com certeza é, porque antigamente, se tivesse esses aparelhos digitais que tem hoje, provavelmente você teria muitas crianças também conectadas. Não existia. Agora, a criança de hoje, o que nós podemos fazer? Cortar o aparelho? Não, não cortar, mas mostrar outras possibilidades. E vai fazer isso com o quê? Com o meio. E se muitas vezes as famílias em casa não trabalham isso, a escola tem que trabalhar. Educação física, brincadeiras lúdicas, parque, né? Atividades ali no jardim da escola, em outros ambientes, para mostrar que não é só a sala de aula, não é só a frente de um computador, tá? Você tem que estar apresentando diversos universos para aquela criança também, para ela construir a sua própria cultura, para que ela não fique bitolada num aparelho. Eu fui há uns poucos meses atrás num aniversário, gente, de adulto, e tinha várias crianças lá. Meu, eu precisava mandar uma mensagem, um áudio ali para uma pessoa, eu fui lá para a sala para mandar a mensagem, porque estava mais, né, silencioso. Quando eu cheguei lá, tinha 6 crianças sentadas no sofá, todas com aparelho celular. E eu fiquei horrorizado como professor, como pedagogo, eu fiquei horrorizado. Aí eu falei, vou sentar aqui na poltrona, mandar minha mensagem e vou pra lá, né? Quando eu olhei pra poltrona, tinha um bebê, gente, de aproximadamente 1 ano e meio ou 2, com um celular na mão. Até o bebê, gente. Então, assim, todo mundo ali conectado. Você não via uma criança sentada, brincando, dando trabalho pros pais na festa, né? Correndo pra lá e pra cá. Você não via, era só sentado ali. Por quê? Porque estão acostumados com isso. Agora, você não vai criticar aquela criança, você pode ali dar um jogo, ou se você oferecer, muitas vezes eles até recusam, porque dá trabalho, né? Tudo hoje na tela do celular ali é mais prático. Mas você pode, por exemplo, ofertar. Se eles escutar um barulho, for lá ver, e tem um grupo de adultos jogando dominó ou jogando carta, a criança ela quer jogar também. Então, assim, tem essa questão do exemplo, tem essa questão do incentivo. Quando você vê ali seu filho muito perdido ali, o seu aluno muito ali, só quer mexer no aparelho, não critique. Pegue uma bola, comece a jogar uma bola, comece a fazer alguma atividade, você vai ver que teu filho vai se desinteressar e vai querer jogar com você. Beleza? Então essa questão aqui da infância, diferente da infância antiga, é porque muitas vezes é só isso que está sendo apresentado a ela, tá bom? Por isso que a escola é importantíssimo trabalhar diversos contextos culturais. Se ao explicitar a diversidade que a compõe uma sociedade se humaniza, respeita e valoriza a diversidade cultural, isso não pode ser confundido em nenhuma hipótese com a manutenção das desigualdades sociais ou com políticas educacionais que abandonem a capacidade de ser e estar junto dos seres humanos. Como pensar uma escolarização de qualidade que respeite as diversidades sem aprofundar ainda mais as desigualdades sociais? Gente, essa questão aqui de humanizar, respeitar, valorizar a diversidade cultural, você não pode criar uma manutenção, como está escrito aqui, exatamente essa palavra, de desigualdades sociais, né, com políticas educacionais aí, que abandonem essa capacidade de ser e estar junto. Então, assim, gente, diversidade cultural. Primeiro lugar, crianças que estudam numa determinada região de um município, elas têm uma cultura completamente diferente de uma que estuda em determinada região ali, que às vezes é até mais carente. E você não pode ficar trabalhando, por exemplo, eu sempre bato nessa tecla porque é a forma mais fácil de explicar. Você ficar trabalhando assim, pesquisas no Google, salva na nuvem, manda para mim, faz aquelas coisas assim, porque tem aquele que não tem esse tipo de acesso. Então você trabalhar diversidades, cuidado aí com a diversidade, porque, olha, a gente sempre faz a lição de casa do caderno. Hoje nós vamos fazer a lição de casa no computador e, como diz lá, manda na nuvem pro professor. Gente, tem aquela criança, com isso você acaba fazendo uma manutenção da desigualdade social, dando oportunidade para aquele aluno que não tem. Mas faz o seguinte, aqui na escola tem uma biblioteca, você pode vir aqui e fazer aqui. Poxa, a criança muitas vezes ela mora longe da escola. Mas aí não é problema meu. Puxa, tem certeza que você quer se pautar nisso?
Então, assim, você tem que dar condições de todas as crianças ter o mesmo processo de ensino-aprendizagem. Outra coisa também que tem muitos temas, às vezes alguns temas culturais que vieram de religião. E aí você pega uma pessoa que tem uma religião ali, chove feriado da crença dela no calendário. Quando chega lá no final, tem um feriado que se baseia numa outra cultura, numa outra crença, a pessoa não quer trabalhar, porque ela considera que aquilo é errado, que aquilo é ilegítimo. E a gente leu ali um pouquinho para cima. Você tem que trabalhar aquilo que você considera legítimo ou ilegítimo, porque não é a sua opinião que importa, mas as oportunidades que tem que ser propiciadas a essa criança. Ela vai seguir aquilo que ela quer, vai construir a sua cultura de acordo com o que ela quer. Tá? Então, quando a gente fala de diversidade, gente, trabalhar até mesmo aquilo que a gente não concorda, tá? Porque a gente não concorda, aquela criança pode concordar, tá? Porque senão a gente começa a trazer como diz aqui no texto, uma manutenção da desigualdade social, você colocando a sua opinião, colocando ali uma padronização do que você acha certo e privando a criança de construir sua própria cultura com liberdade. Do ponto de vista das teorias educacionais, o século XXI anuncia uma discussão que vai para além da qualidade única padronizada pré-definida. Dalberg, Moss e Pence, ao politizarem a noção de qualidade, revisaram esse conceito como algo histórico e socialmente construído, baseado em valores, crenças, lutas de poder e de interesses, e assim o desnaturalizam. Portanto, a qualidade é um processo dinâmico que continuamente estará se alterando, não tendo nunca um enunciado final e verdadeiro. Então, esses autores aqui, eles colocam assim, essa questão do contexto histórico, que foi aí sempre construído, gente, baseado nos valores, nas crenças da classe dominante e as lutas de poder também, né, sempre trazendo as coisas para o meu interesse ali, e que a escola ela só vai ter uma qualidade de ensino ali, realmente uma formação de um sujeito completo ali para a sociedade, uma formação integral, achei a palavra, uma formação integral ali do sujeito, se ela não defender interesses de classes minoritárias, mas ser trabalhado todo o contexto que deve ali. Estabelecer o caráter de qualidade a uma proposta educativa é sempre uma perspectiva transitória. A qualidade se manifesta na condensação de um trabalho coletivo, participativo, democrático e de construção de sentido, no confronto entre culturas. Ela é contextual, relacional, reflexiva, subjetiva, instável, ética, não sendo apenas uma definição técnica. Certamente é muito mais uma questão filosófica e política, de afirmação de valores e disputas. Então aqui está falando que a qualidade do ensino ela depende do quê? Gente, em primeiro lugar, trabalho coletivo. Trabalho em grupo, né? Individualmente não tem como você construir aí uma educação de qualidade. Participativo, por quê? Porque não adianta você ter um grupo e a maioria não participar ali das ideias do processo de evolução. Democrático, por quê? Porque não pode ter um grupo que, por exemplo, você tem um grupo ali de 20 professores, 18 defende uma coisa e 2 defende outra. Bom, ganhou isso aqui e aí a gente vai trabalhar isso aqui e pronto, e acabou. Não, gente, democrático. Democracia não é só... O pessoal tem uma confusão com essa história de democracia, porque acha que democracia é o que a maioria quer. Na verdade, não é o que a maioria quer, gente. Democracia é deixar a outra pessoa pensar diferente. No caso ali de um grupo, você tem um grupo ali de 20 pessoas. 18 defende uma coisa, 2 defende outra coisa. Pega algum contexto do que aqueles 2 ali defendem, insere na ideia central, não fala assim, vocês perderam, vocês têm que seguir o que a gente quer. Não, tem que acrescentar aquilo que aquele professor tem a oferecer também, tá bom? Então a democracia é você ter um grupo, por exemplo, de 20 pessoas, mas aceitar a ideia das 20, ver o que é melhor de um, o que não é melhor de outro, tá? Não é simplesmente excluir a minoria e trabalhar o que a maioria quer. Beleza? E de construção... isso aqui eu já li. Se seguirmos esses pressupostos, vamos verificar que somente haverá qualidade no ensino e na educação brasileira quando for possível colocar abertamente as diferentes culturas que convivem em uma escola, sendo elas consideradas legítimas ou não. Eu pensei que eu já tinha lido isso aqui, porque eu leio antes de fazer a videoaula, né? Para dar uma reforçada. Então, assim, trabalhar as diferentes culturas, consideradas legítimas ou não. Ou seja, mesmo que você não acredite naquilo, não goste daquilo, né? Tem que trabalhar para garantir essa aprendizagem para a criança. E compreender suas lógicas construindo significados compartilhados, isto é, instituindo novos processos culturais a partir das diferenças. Gente, um exemplo que eu gosto muito de dar é assim, o nosso país sempre foi um país cristão, um país católico, tá? Então tem muitos feriados aí que são feriados cristãos, até inclusive feriados católicos, tá? Gente, isso é tudo muito bacana, a gente cresceu com isso, tem que trabalhar assim, mas no contexto cultural, não no contexto religioso. Só que quando chega lá no dia 20 de novembro,
foi instaurado ali o Dia da Consciência Negra, poxa, você vai trabalhar a cultura afro, você vai trabalhar a religião deles, a comida deles, os costumes. Pô, quando pega na parada da religião ali, o que acontece? Muitos cristãos, eles falam, não estou falando mal de cristão, gente, pelo amor de Deus, estou falando de experiência de escola no todo o decorrer da minha carreira, tá? Não estou falando de forma nenhuma falando mal de cristão. Mas assim, mesmo até porque, né, fui evangélico aí 35 anos da minha vida, 34 anos. Então assim, eu de forma nenhuma tô falando mal, tá? Tô colocando aqui a minha experiência. Quando chega lá no final do ano, muitos cristãos, eles não querem trabalhar a cultura afro. Por quê? Porque tem aquela questão da religião, pende muito pro candomblé, tudo. Cara, vai lá, conhece, tá escrito aqui no texto, olha aqui, ó, compreender suas lógicas, construindo significados. Então assim, vai lá, meu, conhece, não tenha medo do desconhecido, você não vai pro inferno se você conhecer ali um pouquinho da cultura. Quando você colocar, por exemplo, assim, mas eles seguem assim, eu sigo esse. Nossa, olha, tem uma ideologia meio parecida. Mas o costume dele era assim, o meu costume, por exemplo, é orar, fazer uma oração para Deus, fazer uma reza ali perante uma imagem. Poxa, eles, como é? Eles fazem assim, 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 né? Não posso falar muito porque eu não conheço. A gente trabalha ali realmente com contexto cultural. Mas você vai falar da religião, você não vai implantar uma religião ali dentro da escola. Só que assim, muitas vezes tem cristãos ali que quando chega na consciência negra, pega um atestado, falta, pega uma licença, cara faz de tudo para não ir no dia, para não trabalhar esse tema. Gente, isso é muito triste. Porque assim, você quer implantar tudo que é seu. Você pega ali a Páscoa, você pega o Natal, você pega ali as festas juninas, tudo aquilo que é cristão é trabalhado, bonitinho, nossa, é coisa linda, é maravilhoso. Quando chega lá na consciência negra, você se esquiva, então você está privando a tua criança de ter um conhecimento completo. Então assim, gente, conheça, mesmo que você considere errado, ninguém está pedindo para você considerar aquilo certo. Mas trabalhe com a criança, aprenda um pouco sobre aquela cultura, trabalhe com a criança, tá bom? Garanta à criança um processo de aprendizagem completo, tá bom? Não é a sua opinião que vale na escola, é o contexto cultural geral. Não adianta você trabalhar a sua cultura porque você acha que ela é certa e a cultura do outro não importa e você meio que joga de lado ali, tá bom? Então isso aqui fala... Esse trecho aqui fala exatamente disso, tá bom? Deixar claro aqui, pessoal, tô falando mal de religião nenhuma, não tô falando mal de crença nenhuma, pelo amor de Deus. Só tô falando assim, a experiência que realmente acontece, tá? Eu costumo dizer assim, que eu gostaria que o feriado da Consciência Negra ele fosse no começo do ano, porque aí faz aquela coisa, todo mundo trabalhou, vamos pegar pesado aí, trabalhar todos os outros feriados. A maioria não quis trabalhar esse coisa, tá bom, então a gente não vai trabalhar feriado nenhum, porque é muito fácil, muito prático, é você trabalhar tudo aquilo que é legal, que é voltado ali para sua fé, mesmo que trabalhado de forma cultural, é voltado para sua fé, então você, capricha e se dedica ao máximo. Quando chega no outro feriado, você nem menciona, você nem vai para a escola. Poxa, isso é realmente muito triste, pessoal, tá? Tem que considerar todas as culturas ali, principalmente agora que nós estamos aí com uma grande migração, né, de pessoas aí de outros países, precisa conhecer as culturas deles também, tá? Não é chegar e implantar a nossa, porque senão a gente vai deixar de passar da condição de educadores para colonizadores. Ninguém quer isso, né, não? Então, beleza? Definir a qualidade de uma realidade é um processo de interpretação, feito na construção de significados por meio da argumentação, relação, diálogo, reflexão entre culturas. Dalberg, Moss e Pence transgridem a concepção tradicional de escola e propõem a escola como um fórum democrático de socialização, como ética de um encontro. Isso é, um espaço para acolher pessoas, adultos e crianças nas suas diversidades e propor novas possibilidades para viver a experiência de infância na contemporaneidade, junto com as crianças. O conceito de espaços das crianças entende as escolas como sendo ambientes de várias possibilidades, culturais, científicas e sociais, mas também econômicas, políticas, éticas, estéticas, físicas, algumas pré-determinadas, outras não. Algumas iniciadas pelos adultos, outras pelas crianças. Escola é prática, ética e política, que se dá no debate, na construção de conhecimentos, como oficina e laboratório social e humano permanentes. Gente, o texto, o parágrafo é bem grande, porém a ideia central dele está bem aqui, ó. Definir a qualidade de uma realidade, ela é um processo de interpretação, tá? Então você sempre ali
interpretar as coisas, ter aquela visão, passar o máximo possível, não classificar o que você acha certo e errado e só passar aquilo que você acha certo. Construção de significados, tá? Sempre procurando. Professor, mas isso aqui é assim, esse outro aqui é desse jeito. Então, mas o significado para ele representa isso. Então, assim, mesmo que a criança indague porque ela não entendeu, porque às vezes ela não concorda, você tentar mostrar a visão de por que tem pessoas que acreditam naquilo, por que tem pessoas. Ele acredita naquilo porque ele é inocente. Mano, pelo amor de Deus. Não, ele acredita naquilo porque, olha, ele vem de raízes assim, ele vem de culturas assim. Então, procurar justificar, procurar mostrar para a criança que tudo tem um significado. Não é você chegar e querer mostrar. Deu para entender, né, gente? Sempre colocando a sua opinião, sua cultura, sua linha de pensamento como a magnânima ali. Então a base central disso é isso. Você construir uma educação de qualidade, conhecendo a diversidade, se envolvendo, passando, respeitando ali, convivendo, tá bom? Trabalhar com a ética do encontro na pedagogia exige que escutemos o pensamento, ideias e teorias, perguntas e respostas das crianças e dos adultos, e o tratemos com séria e respeitosamente. Então, trabalhar, por exemplo, aqui, ética no encontro, né? Você ser uma pessoa ética, você ser uma pessoa que trabalha ali a verdade, que trabalha com sinceridade na pedagogia, ela exige que a gente escute, né? Escute nosso próprio pensamento, nosso próprio coração, escutemos ali, convivemos ali com ideias, com diversidade, acatemos tudo aquilo que a gente conhece ali no nosso dia a dia, tá bom? Não nos fechemos ali na nossa cultura pessoal, para que nós ali venhamos abrir nossos corações, nossas mentes ali para as culturas que divergem daquilo que nós acreditamos e seguimos e aprendemos a vida inteira. O outro não está somente lá, ele está também aqui. Significa lutar para entender o que é dito sem ideias pré-concebidas sobre o que é correto ou apropriado. Uma pedagogia da escuta trata o conhecimento como sendo uma construção que tem uma perspectiva provisória e não como a transmissão de um corpo de saber verdadeiro que uniformiza o outro. Desculpa pelo gaguejada, viu, gente? Mas assim, aqui está falando que existem diversos tipos de pessoas com culturas, e ele não está somente lá do lado dele, ele está aqui no nosso meio, está interagindo com a gente o tempo inteiro, e a gente precisa lutar, né, para entender tudo aquilo que é dito, sem ideias preconcebidas. Isso aqui é um pouquinho mais do mesmo, tá? Sem aquelas coisas assim de que, foi isso aqui que eu aprendi minha vida inteira, é isso aqui que tá certo, tá? Então, uma pedagogia de escuta, ela trata o conhecimento como sendo aí uma construção, tá? Só assim a gente realmente consegue construir uma educação de qualidade. Se acreditarmos que as crianças possuem as suas próprias teorias, interpretações e questionamentos, que são protagonistas do seu processo de socialização nos espaços culturais em que vivem e constroem culturas e conhecimentos, então, se nós considerarmos tudo isso, os verbos mais importantes na prática educativa não serão mais falar, explicar ou transmitir, mas ouvir, compreender, divergir e dialogar. Divergir, pessoal, tá? Sempre ele vê aquela coisa assim que é diferente daquilo que você acredita, e dialogar, traduzir, né? Dialogar é ouvir também a criança, não apenas passar as coisas para elas. Formular novos conhecimentos. Escutar significa estar aberto aos outros, compreender e construir um diálogo, acolher as diferenças e propor unidades flexíveis. Então, escutar, gente, não significa assim, eu vou ficar aqui ouvindo ele falar. Não, escutar significa prestar atenção e estar aberto ali às diferenças, às coisas diferentes que você aprende, para também construir um diálogo, acolher diferenças aí, tá? E propor unidades flexíveis, ou seja, coisas abertas às mudanças. A escola atualmente funciona muito mais como um espaço de socialização, organização, integração, análise de conhecimentos, percepção de pontos de vista diferenciados, do que como transmissora de informações. Então a escola ela não está ali, a criança não vai ali só para aprender hoje, ela vai ali para trocar experiências, tá? Assim ela vai aprendendo muito mais. Até pouco tempo, remetendo aí a Paulo Freire, né? A gente aprende quando ensina e ensina quando aprende, tá bom? Até pouco tempo, por sua constituição mais sólida, a transmissão de conhecimentos sociais, culturais e científicos, isto é, das culturas escolares, ela se confrontava com as culturas infantis e familiares. Por quê? Porque começou a surgir, gente, por exemplo, na época lá, a Igreja Católica, ela governava ali com poder absoluto. Começaram a surgir os protestantes e tal, e depois chegou até chegar nas igrejas evangélicas, né? Na cultura evangélica ali, por assim dizer. E hoje existem diversas culturas aqui também.
Então, assim, muitas vezes confrontava. Por quê? Porque tinha aquela situação. Ah, olha, tudo ali era voltado para a cultura católica. Só que os evangélicos começaram a crescer muito. Então divergia. Chegava lá, por exemplo, eu, por exemplo, era de uma igreja, que ela não, a minha igreja que eu frequentei a vida toda, ela não trabalha o Natal, ela não trabalha a Páscoa, né? Nós não cultuamos isso na cultura ali na doutrina que eu fui criado. Então, assim, pô, você ia trabalhar isso na escola, aquilo divergia completamente, porque chegava em casa, minha avó, tadinha, que Deus a tenha, tinha a cabeça ali mais fechada, mas você não podia comer um panetone no dia 25, porque não, se você comer um panetone no dia 25, você está comemorando Natal. Isso aí, segundo a doutrina lá, é uma idolatria, né? Não pode comer ovo de Páscoa no domingo de Páscoa, por quê? Porque, cara, tadinha, Deus abençoe ela, né? Mas assim, gente, você vê o absurdo que é ir para a cabeça de uma criança. Cara, na escola trabalha uma coisa, né? Em casa trabalha outra, né? Na escola trabalha aí aquela coisa, Natal, Jesus nasceu, aquela coisa, você vê o mundo em festa, pô, a gente não tinha nada. Por quê? Porque se fizesse alguma coisa especial ali, tá comemorando o Natal. E a gente não comemorava Natal. Então olha só a divergência, né? Então quando fala assim, muitas vezes aquela cultura toda que era implantada pela escola, ela divergia das culturas infantis e da cultura familiar. A criança construía todo o universo, quando chegava na hora ali, o negócio era quebrado ali pelas vivências dela. Então por isso que é importante aí a gente considerar os diversos tipos de cultura aí que tem. A ênfase esteve sempre naquilo que as separa, no que difere, tendendo a não manter a atenção naquilo que existe de comum que liga as crianças, adultos, professores, pais, mães, escola, conhecimento e sociedade. As novas perspectivas sobre as culturas da infância, as culturas familiares e a cultura escolar podem certamente nos auxiliar e pensar em um novo modelo de escolarização de qualidade para as crianças brasileiras, que entreteça culturas e não as negue, ou seja, que una. Por exemplo, aqui uma coisa que a gente poderia fazer, né? Você vê, por exemplo, você tem que nem no meu caso ali, uma cultura evangélica que não comemora Natal, não comemora Páscoa, festas juninas. Então fui criado nesse meio. Só que, por exemplo, você pode colocar assim, não necessariamente como um feriado religioso, mas colocar assim, por exemplo, lá no Natal. Não comemoro, não é que não comemoro o nascimento de Jesus, não reconhece a data, né? Mas, por exemplo, a gente não comemora Natal, mas hoje a gente pode fazer um jantar especial e agradecer a Deus por tudo aquilo que a gente tem, né? O nascimento de um novo dia, o nascimento de uma nova fase. Olha, para o ano que vem eu pretendo fazer coisas melhores, pretendo ajudar alguma pessoa, tal. Você pode fazer isso no ano novo ou no Natal. Então, se chega no Natal, você faz um jantar e coloca como o nascimento de uma nova pessoa, de uma nova era na sua vida. Cara, não tem problema nenhum. Agora, você não precisa, não é que não pode, você não precisa ignorar o Natal porque você não comemora, né? Trabalhe ele de uma outra forma. Aí o seu filho na escola vai aprender uma coisa, quando chega em casa, ele tem algo parecido, foi trabalhado com outras palavras, mas ele está ali comemorando, ele está em festa como todo mundo. Só um exemplo que eu quis dar aí, tá bom? Então não é negar aquilo, negligenciar, desprezar aquilo, né, como se não existisse. Trabalhe de uma outra forma, tá bom? Uma escola que seja plural, mas não excludente. Uma escola que possa escutar as crianças e se reconstruir para e com elas. Que escute o barulho do confronto, faça emergir os mal-entendidos, compreenda as diferenças nos modos de recepção e significação, ajuste as lógicas de cada grupo cultural, analise as relações de poder e hierarquia entre eles, proponha processos de inserção social de todos, problematizar a incomunicabilidade das culturas e criar com significados compartilhados e contínuos, que envolvam e discutam as culturas legítimas, não legítimas de massas populares, infantis e muitas culturas do mundo contemporâneo são fundamentais para o processo de escolarização. Vou dar outro exemplo aqui da minha vida, o pessoal, tem hora que eu falo, o pessoal pensa que eu tenho 150 anos de tanta experiência que eu tenho. Eu, meados de 1996 até 1999, 98 mais ou menos, eu trabalhei ali numa fábrica de móveis, né? E eu era almoxarife, e ali trabalhavam muitos marceneiros, né, de tudo que era igreja ali, né? Tinha de tudo que era igreja evangélica, católico, e tinha alguns outros ali, mas, né, de quantas denominações, e era quase uma guerra política ali, porque era um discutindo com o outro, né? Um ia pro céu quando morresse, o outro falava, não, o céu vai ser aqui, Deus vai renovar a terra pra gente, e o outro isso, o outro aquilo, e aquilo é idolatria, aquilo não é idolatria. Cara, e eu ficava ali, ó, só observando tudo. E eu era garoto, eu tinha 18, 19 anos,
eu me dava bem com todos. Porque às vezes vinha um outro ali com uma cultura completamente avessa à minha, e ele vinha falar coisas assim, eu, poxa, que legal, né, tal. E a gente foi criando uma intimidade tão bacana, que chegou um ponto que às vezes a gente brincava, que ele falava assim, quando você morrer você vai pro céu, né, eu vou ficar aqui. Mas a gente vai se falando pelo telefone, porque a gente respeitava, era a crença dele, era daquele jeito, a minha crença era diferente. E tinha outras situações aí que eu cheguei a trabalhar também, num outro local, acho que na Secretaria de Trânsito. Gente, e teve uma pessoa que era da mesma denominação que eu na época, que tinha passado por ali, e que ele tinha esculachado tanto um cara que tinha um outro segmento ali cristão, outro segmento espiritual, e o cara tinha esculachado tanto ele. Quando eu cheguei, que o cara soube que eu era dessa igreja, o cara me olhava como se olhasse o diabo. E eu não sabia, e eu tratava o cara tão bem. Aí uma vez eu até cheguei pra ele e falei, isso, aqueles livrinhos que vocês trabalham, puxa, quando você tiver um sobrando, você poderia emprestar pra eu ler, eu gosto muito de ler e tal. E o cara regalou os olhos, porque ele falou, não é possível, cara, não é possível que esse cara é da mesma igreja que o outro. Por quê? Porque você vê uma pessoa de mente fechada que queria empurrar a crença dele ali em cima do colega de trabalho. Quando o colega de trabalho viu, falou, não é possível que esse cara é da mesma igreja que aquele outro. E o cara foi lá, me deu umas revistinhas, cara, eu lia, eu fui devolver, ele falou, não, isso aí você pode ficar. Eu falei, poxa, vai ser muito bem guardado, sempre que eu sentir a necessidade eu vou estar lendo. E o cara achou, e aí a partir dali ele começou a me ver com outros olhos, porque ele viu que eu não era igual ao outro. E aí ele passou a ver que a minha entidade cristã, não era ela que era o problema, era a pessoa ali que não tinha ainda ligado os faróis espirituais. No caso aqui, nesse trecho do texto, muito obrigado, viu, por ter saído, caramba, hein? Nesse trecho do texto aqui, ó, os mal entendidos, né? E fazer emergir os mal entendidos. Precisa mostrar para ele assim que não é aquilo que você acredita que é o certo, pelo amor de Deus. Deixa a outra pessoa seguir aquela que ela acredita e começa a ver assim as coisas boas que ela pratica, as coisas boas que você pratica, e aí vocês vão ver o quanto que a igreja de um, a igreja de outro, a crença de um, a crença de outro auxilia em suas vidas, tá bom? Então, esse parágrafo gigantesco aqui, ele fala sobre isso, tá, gente? Esse respeito, você ligar os seus faróis espirituais e aprender aí a respeitar a crença de cada um, ouvir, aprender um pouco sobre ela também, tá bom? E para finalizar aqui o nosso texto, pessoal, produzir, é isso mesmo, né? Isso mesmo. Produzir a qualidade, criar o encontro intercultural para construir uma escola que entreteça culturas e incorpore o mundo. Criar uma escola que rompa e transgrida o papel da dona lógica da razão, do poeminha em língua de brincar, olha aí que legal, de Manuel Barros, potencializando as crianças para pensarem, falarem, poetizarem e assim contribuírem para a novidade do mundo. Aqui fica o final da nossa videoaula aí, né, sobre esse tema das culturas. E assim, gente, aqui esse último parágrafo ele está falando aí, resumidamente, sobre qual que é hoje um grande papel da escola, gente. É construir, preparar o ser humano, garantir uma educação integral, uma formação integral dele como cidadão para o pleno exercício da cidadania, garantindo ele aí que ele possa transformar a sua realidade para melhor sempre, né, e não aceitar tudo ali como é imposto por minorias. Pelo contrário, ele fazer aquilo que é melhor para ele, para o grupo dele, que vai beneficiar mais pessoas. Então assim, gente, questão da cultura, a criança ela recebe uma cultura em casa, recebe uma cultura na escola, na igreja, em todos os meios que ela vive, e aí vai criar a cultura da infância, que é aquela cultura que ela própria, ela vai pegar aquilo que ela acha legal de cada uma das culturas que ela convive e construir a sua própria cultura, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham pegado aí a ideia central, né, dessas videoaulas aí sobre as culturas. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, que tiver ao meu alcance, vou estar auxiliando também vocês, tá bom? E aí a gente vai partir agora para uma próxima temática. Bons estudos a todos, até a próxima aula.